Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha é pizza. Quem é que não gosta de uma boa pizza no final de semana? Então eu vou ensinar para vocês a receita de uma massa que fica igual a massa das pizzarias. Aquela massa tradicional bem gostosa. Nós temos 300 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal. Aqui nós temos 5 gramas de fermento biológico seco, aquele pacotinho, só que no caso aí a gente está usando meio pacotinho. Se você utilizar o fermento biológico fresco, você vai utilizar 15 gramas. 2 colheres de sopa de azeite, pode ser óleo também. E 150 ml de água morna. A gente vai começar misturando o açúcar, o fermento e a água morna. Se o seu fermento for biológico, você mistura primeiro o fermento e o açúcar até dissolver e depois a gente adiciona a água. Como o meu é o seco, eu vou colocar aqui na minha tigela. A gente já tem aqui o fermento, o açúcar, a água tem que ser morna. Aquela temperatura morninha, se ela estiver muito quente, ela vai matar o fermento e sua massa não vai fermentar. Então tem que ser uma temperatura que você consiga colocar a mão dentro sem se queimar. Mas você sente aquela água morninha, a gente vai mexer. Gente, vocês vão utilizar muito as mãos, então mãozinhas bem lavadas e unhas bem curtinhas, tá? A gente vai mexer para dissolver esse fermento e esse açúcar. Depois de feito isso, a gente vai adicionar todos os outros ingredientes, só que a farinha a gente vai adicionando aos poucos e vamos amassando. Ficou faltando o nosso ovinho. A gente vai pegar um ovo, vamos quebrar e vamos dar uma mexidinha. Por quê? Porque a gente precisa de meio ovo e se ele tiver sem mexer, você não vai conseguir dividir. Então, a gente vai dar essa mexidinha para ele ficar um pouco menos viscoso. E vamos adicionar aqui meio ovo. Tá vendo? Ficou a metade aqui. Aí, agora a gente vai colocar a metade da nossa farinha e vamos amassar. E assim a gente vai ir adicionando a farinha aos poucos, conforme a massa for pedindo. Preparem uma bancada, porque a gente vai sovar essa massa, tá bom? Ó, aqui ainda vai mais farinha. Eu vou dar uma pausa, porque estou segurando o celular. Eu já misturei todas as 300 gramas de farinha, só que minha massa continua um pouquinho úmida, então você sempre tem em mãos um pouquinho mais de farinha. Por quê? Se o seu ovo for muito grande, sua massa vai pedir mais farinha. Se a farinha é um pouco úmida, também vai pedir um pouquinho mais de farinha. Então, por isso que é bom colocar a farinha aos poucos, que você vê se vai precisar de mais ou menos. Aqui eu tenho mais 50 gramas de reserva, tá? Então, no caso, 350, mas eu não sei se eu vou usar tudo. Agora aqui, eu vou pegar essa massinha, vou colocar aqui na minha bancada, vou até salpicar um pouquinho de farinha. E vou sovar por 10 minutinhos, até essa massa ficar completamente lisa e bem macia, tá bom? Aí aqui a gente vai amassar e trabalhar a massa, igual a gente trabalha pão. Já tem até um videozinho de pão aí no canal, pão muito gostoso, bem fofinho. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E aí a gente vai sovar por 10 minutos. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o pão. Sovei minha massa, ela fica assim, levemente pegadiça, mas fica muito macia, ó. Uma massinha super macia, que eu pego e ela desgruda bem fácil da minha mão. Tá vendo aqui? É só peguei e ela desgruda. Aquela farinhazinha que eu tinha deixado de reserva eu não usei toda. Eu usei numa faixa de uns 30 gramas, 25, 30 gramas. Então é bem pouquinho. Agora a gente vai deixar essa nossa massinha descansar até ela dobrar de volume. Por mais ou menos 30 minutinhos. A gente coloca aqui na tigelinha. Vamos cobrir ela e deixar descansar. Já inchou. Olha como ela fica bonita. Super fofa, ó. A gente vai polvilhar um pouquinho de farinha na nossa bancada. Vamos transferir essa massinha pra lá. E vamos abrir. Se vocês querem sem borda, vocês vão abrir no tamanho da forma. Agora, se você quer com borda, a gente vai abrir passando uns 3 dedinhos do tamanho da forma. Pra poder ter o espacinho de colocar a borda, tá bom? Aí agora eu vou abrir com rolo, deixando ela o mais redondinha possível. E já volto pra mostrar pra vocês. Minha massa, ó, ela tá passando um pouquinho da forma porque eu quero rechear a borda. E agora a gente vai passar pra dentro da forma. Não precisa untar nada. Se você quiser, pode jogar um pouquinho só de farinha. Abre a massa, ela tá passando um pouquinho, tá vendo? Agora a gente vai depositar aqui na nossa borda o recheio. O recheio pode ser catupiry, cheddar, doce de leite, se você for fazer uma pizza doce. A gente vai colocar bem rentezinho a borda, uma camada do recheio.
E aí vocês recheiem com o que vocês preferirem. Levemente úmido na parte de dentro da pizza, para poder fechar. Esse pincelzinho aqui é específico da cozinha, que eu uso para decorar bolos. A gente vai passar por toda a volta, só úmido, não pode ser extremamente molhado. Pra gente conseguir fechar ela. Agora a gente vai começar a fechar. Pra fechar, a gente vai segurar com o dedo e prender com o outro. E aí a gente vai fazendo assim por todo o espaço. A quantidade de recheio na borda é a gosto. Se vocês gostam de borda bem recheada, vocês podem colocar mais. Se gosta menos, coloca menos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Eu já terminei de fechar a bordinha. Ela fica toda assim. E aí, quando a gente termina, a gente vai ajustando a pizza. A gente vai empurrando ela pra ela chegar aqui na bordinha da forma, tá? E isso ajuda a gente a fechar também pra esse recheio não vazar. Enquanto vocês estiverem fazendo esse processo, vocês já ligam o forno de vocês no máximo para ele ficar bem quentinho, pra gente pré-assar essa massa. Agora, depois da minha pizza já toda no jeitinho, a gente vai espalhar aqui uma camada fina de molho de tomate, que pode ser tanto o pronto quanto o caseiro, tá? Depois de feito isso, a gente vai pegar um garfo e vamos furar a nossa pizza, porque a gente não quer que ela enche igual um pão. A gente quer que ela fique um pouquinho mais baixinha e asse bem por essa parte de baixo aqui dela, né? Então, vamos furar bem e vamos levar ao forno bem quente por 5 minutos. Enquanto isso, vocês já vão preparando o recheio que vocês querem nela, tá? Minha massinha já assou por 5 minutos, olha, tá fumegando aqui, saindo bastante fumaça. E agora a gente vai rechear. O recheio é a gosto. Eu vou utilizar esses daqui. Vou fazer ela bem misturadinha, bem mista, que a gente gosta com bastante recheio. Queijo, frango, calabresa ralada, azeitonas, molho de tomate, milho, pimenta calabresa, orégano, tomate e cebola. E ali tem um pouquinho de catupiry. Aí eu vou montar aqui e mostro pra vocês depois dela montada. Talhem mais molho antes de colocar os outros recheios, tá? Pra ela ficar úmida e não ficar ressecada. Ainda que ela ficou, tá toda bem recheadinha. Aqui é uma pizza tamanho família. Então, se vocês não forem fazer com borda, ela vai sobrar um pouquinho de massa, que vai dar uma pizza brotinho, por exemplo. Agora, se vocês forem fazer pizzas menores, você pode estar dividindo a massa e fazendo 2 pizzas. Agora, a gente vai levar pro forno até ela dourar as bordas e a gente vê que o recheio já tá um pouquinho assado. Gente, olha, a pizza já assou, olha como fica linda. As bordinhas douradas, se vocês quiserem deixar dourar mais, pode deixar também. Eu gosto assim, não muito tostada. Ela fica super cremosa. Eu tava até começando a cortar, lembrei de filmar. Ó, bem recheada. O cheiro que tá aqui, tá? Maravilhoso. E a gente corta ela normalmente e fica uma delícia. Você nem vai perceber que foi feita em casa, de tão gostosa. Fica parecendo pizza profissional. Gente, olha que maravilha. Ó, a massa bem tostadinha. Bem assadinha. Massa fininha. Bem recheada. O recheio é a gosto de vocês. Pode rechear doce, pode rechear salgado. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Ó, extremamente gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês e deixem aí nos comentários o que vocês acharam da receita. Deixa um like aí pra ajudar no canal e se inscreve. Muito importante se inscrever no canal, tá, gente? Espero mesmo que tenham gostado. Um beijão e até a próxima!